Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura, o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso alguns dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada nos ampare, nos ilumine e nos guie, para que todos nós estejamos revestidos da Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho deste sabadão, na literatura joanina, São João nos apresenta que vemos o nosso Senhor Jesus Cristo anunciando a boa notícia do reino, com suas palavras poderosas na força de vosso Espírito. E muitos que ouviram as palavras poderosas de Jesus na força de vosso Espírito, diziam que ele era verdadeiramente o profeta, mas só na profecia. Outros já se converteram, viram que ele era o Messias. Pelas forças de suas palavras, na força de vosso Espírito, já viram que ele era o Messias. E vemos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, e começou aquele jogo de empurra, aquela discussão de onde o Messias viria, de quem o Messias seria descendente. Por quê? Os judeus, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, eles queriam um Messias, um Cristo político, que libertasse todo Israel do domínio do Império Romano. Eles pensavam na força política, não na força poderosa de Deus que chegou. Por isso que Jesus, curando a todos,
tanto seja em dia de sábado, eles não o aceitaram, começaram a perseguir o nosso Senhor Jesus Cristo, que eles não viram o poder de Deus que chegou. Eles esperavam um Messias político, libertador do domínio político da era do Império Romano. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que surgiu essa divisão. Nesse jogo de empurra, alguns diziam que o Messias não viria da Galileia, que o Messias será descendente de Davi e viria de Belém, povoado de onde era Davi. E por isso, nesse jogo de empurra, houve aquela divisão. Alguns se converteram nas palavras poderosas do Messias de Cristo Senhor, mas aqueles do coração mais duro não se converteram, não o aceitaram, e continuou aquela discussão, aquele jogo de empurra. E por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, muitos se converteram, que o nosso Senhor Jesus Cristo falava na força de vosso Espírito, e muitos se converteram. E nós também, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, temos que falar na força do Espírito do Senhor nosso Deus, convertendo as pessoas como nosso Senhor Jesus Cristo. Estejamos na força de vosso Espírito e saibamos falar como nosso Senhor Jesus Cristo. E logo, Nicodemos era um dos fariseus. Nicodemos já tinha encontrado nosso Senhor Jesus Cristo anteriormente e conversado com ele. E vemos que Nicodemos conversa, e Nicodemos já tinha se convertido. Nicodemos fala da lei, que a lei, Nicodemos faz uma interrogação, uma pergunta falando da lei, que bem sabemos que na lei, naquela era, eles tinham 613 leis, as leis positivas e as leis negativas, e tanto os judeus como os fariseus. E Nicodemos era um fariseu, e encontrou o nosso Senhor Jesus Cristo e se converteu. E aquelas pessoas do coração duro não aceitaram as palavras de Nicodemos, porque eram do coração duro. E continua a divisão, o jogo de empurra. Então perguntaram para Nicodemos: também tu és Galileu porventura? Que o nosso Senhor Jesus Cristo veio da Galileia, na força de vosso Espírito, e lá, falando as palavras na força de vosso Espírito, muitos se converteram nas palavras poderosas de Jesus, porque ele falava na força de vosso Espírito. E então, aqueles do coração mais duro, que não se converteram, falou para Nicodemos ir ter mais conhecimentos, ir estudar, e saber que da Galileia não surge profeta nenhum. E depois cada um voltou para a sua casa, com aquela divisão, com aquele coração dividido, os que não se converteram. Aqueles que se converteram voltaram puros de coração. Aqueles que acreditaram que Jesus é o Messias, o Cristo Senhor, o Salvador, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aqueles que não se converteram voltaram divididos. Como é triste, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo anunciando a boa notícia do reino, curando todos os tipos de doenças e enfermidade das pessoas, e surge essa divisão entre os judeus e os fariseus. Mas perseverança, que essa dificuldade nós o encontramos em nosso cotidiano. Perseverança e permaneçamos em Cristo e estejamos juntos
formando novas amizades, para que em tudo Deus seja glorificado. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Eu vos saúdo, ó Santíssima Virgem Maria. Vós sois a esperança de toda a gente. Recebei a súplica de um pobre pecador que vos ama eternamente, vos honra e em vós põe toda a esperança de sua salvação. De vós recebi a vida, pois que me restabeleceis na graça de vosso Filho. Sois o penhor certo de minha salvação. Rogo-vos, pois, que me liberteis do peso de meus pecados, que dissipeis as trevas de minha inteligência, que desterrais os afetos terrenos do meu coração e governais de tal sorte a minha vida, que eu possa, por vossa copiosa intercessão e debaixo de vossa proteção, chegar à felicidade eterna no paraíso. Amém. São José, rogai por nós. Salve o guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria Imaculada depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-nos, Pai, também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E estejamos juntos, progredindo sempre mais e mais a Deus e rezando uns pelos outros. Abriga
Senhora linda, viver eu quero e ainda espero aqui morrer, porque a ti amando espera feliz sorte, contigo estar na morte é ter seguro o céu, contigo estar na morte é ter seguro o céu. Estende em mim teus braços, de amor serei.